A nossa saudação com a gloriosa paz do Senhor ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles. Também aos nossos companheiros ministeriais, a nossa saudação em Cristo Jesus, e também a todos vocês ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista, que vai ao ar segunda, terça e quarta, das 18 às 19 horas. Hoje nós entraremos na parte 28, que é o encerramento do discipulado, o módulo, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Hoje faremos o encerramento. Olha como durou, parte 28. E teremos muito mais argumento, muito mais assunto, porque aquele que serve a Deus realmente deve ser diferente, tem que ser diferente. Então, quem sabe futuramente voltaremos a este mesmo título com novas exposições sobre a palavra do Senhor, na diferença aquele que serve ao Senhor e o que não serve. Por esta vez ficaremos nessa parte 28 como encerramento, tá bom? E durante todas estas partes que nós tivemos, o versículo-chave foi de Malaquias 3,18. Guarde bem este versículo. 3,18 de Malaquias. Então olhareis e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Tá bom? Malaquias 3,18. Aí nós passeamos pelo livro de Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, onde Jesus diz que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Entramos em Romanos, capítulo 3, 23, a carta de Romanos fala muito sobre o pecado. Nós entramos firme com o pecado, porque é uma das coisas que tem atrapalhado a vida do crente, e o crente não pode viver pecando. Então, Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Aí passamos pelo capítulo 6 de Romanos. No capítulo 6, nós estamos de 1 a 14 do capítulo 6. E ficamos num bom tempo no versículo 13, já encerrando esta parte. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Não oferecer o vosso corpo ao pecado, quer dizer, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés. Eles não estão a serviço do pecado, mas a serviço de Deus. E Paulo fala: tome muito cuidado, não ofereçais, não deixe o pecado ter domínio sobre vós. O pecado não deve exercer domínio sobre vós. Aí na parte 27 eu falei de algo, um exemplo muito forte, triste até, que é uma pena, mas a maioria já viveu isto. O vício da droga. Quem conhece? Quem viu? Quem já conviveu sabe que é um dos mais terríveis, porque a pessoa não consegue deixar aquilo. Mas aquilo que ela não deixa é aquilo que a leva para o buraco. É aquilo que conduz para o caminho da morte. E ela, portanto, se torna escravo daquilo que outrora lhe dava prazer. E essa é a mesma analogia que a gente precisa fazer do pecado. O pecado promete para nós prazeres rápidos. O pecado promete para nós uma satisfação. O pecado promete para nós uma certa saciedade de alguma coisa, vai saciar alguma coisa em nós, mas aquilo é momentâneo e logo passa. E aquilo nos leva cada vez mais para longe de Deus. E muitas vezes nós trocamos prazeres pequenos com a glória do Senhor. Portanto, Paulo está dizendo que isto não pode acontecer, não deve acontecer.
com aqueles que são diferentes, com aqueles que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Olha, talvez após este discipulado você pense, e agora? Tem tantas coisas na vida que eu precisaria deixar, tantas coisas na vida que eu não tenho forças para deixar. Como fazer agora? E eu quero agora fazermos esse fechamento desse discipulado, respondendo estas questões. Quando Paulo conclui este texto, ele está enfatizando que o pecado não deve mais ter domínio sobre nós. Mas talvez para você não seja esta a realidade. E você pergunta, e agora? Qual deve ser o caminho? E eu diria para você que a primeira coisa que você deve fazer é buscar o Senhor em oração. Porque, irmãos, muitos dos pecados que nos assediam são muito difíceis de fato de largar. Muito difícil. Primeira questão, busque ao Senhor em oração. Coloque Ele como sua prioridade. Busque ao Senhor muito em oração. E uma segunda questão, troque esta prática penosa por uma prática de consagração ao Senhor. Se é um vício, tire esse vício da sua vida e coloque a leitura da palavra, momento de oração, momento de devocional. Não coloque bala, não, eu não oriento bala, não, porque as pessoas falam bala de hortelã para tirar o vício. Não. Bala pode prejudicar a sua saúde no futuro, com diabetes e outras doenças, tá bom? E você pode até dizer, pastor, eu já tentei tudo isso, mas eu não estou conseguindo sair do meu pecado. Então, irmã, irmão amado, procure na igreja uma pessoa que você ama, um irmão em Cristo Jesus, onde você pode confessar o seu pecado. Lembra que Tiago diz, confessai os pecados uns aos outros para serdes curados, sarados. Talvez alguns pecados necessitem de intercessão sua e de outra pessoa. Procure um irmão querido, procure o seu pastor, alguém que possa te abraçar, se juntar contigo em oração. Mas cuidado com esta escolha, viu? Cuidado. Veja se é um crente mesmo em Cristo Jesus, ou então peça orientação para o seu pastor, peça que ele indique ou que seja ele mesmo. Amados, nós somos lembrados da realidade triunfante de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Portanto, o texto nos convida a morrer para o pecado e viver para Deus. Meus amados, estas duas verdades são impactantes para a nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas, nas nossas prioridades. Para que tudo que a gente faça glorifique a Deus. E se tem alguma área da sua vida que ainda teima, que está teimando em não ser para a glória de Deus, hoje você recebe a exortação, recebe o convite para deixar tudo nas mãos do Senhor. Não alimente mais o seu pecado. Não alimente mais uma vida longe do Senhor. Mas alimente uma vida abundante em Cristo Jesus. E eu desejo, neste final de discipulado, deste modo, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu desejo que o cobertor da graça de Jesus Cristo te cubra, te fortaleça na sua jornada nesse ano de 2026, que ainda está no começo. Vamos entrar depois de ao menos o 4º mês ainda, entrando no 4º mês. Que esse ano ainda seja, sim, um ano de consagração. Seja um ano, sim, de intimidade com Deus. Seja um ano, sim, de maior frequência na igreja e mais compromisso com o Senhor. Seja um ano, sim, de crescimento espiritual. Onde você e eu, nós vamos evidenciar na nossa vida a morte para o pecado e a nova vida com Jesus Cristo.
Seremos uma pessoa diferente. Seremos sim. E todos verão em nós a diferença entre o justo e o ímpio. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Até o próximo discipulado, que o Espírito Santo trará o nome, o título, o assunto que será revelado. Fechamos aqui esse discipulado para a glória de Deus. Fique com gostinho de quero mais e até a próxima. Com carinho.